Olha, se você estava esperando o impeachment do Bolsonaro, quando que vai acontecer? Antes, você pode ver o impeachment do Witzel, viu? A coisa ficou feia no Rio de Janeiro. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo lá. Eu vou dar uma explicação pelo menos rápida para você saber do que se trata. Tá certo? Então vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu vou pedir um favor para você. Nós estamos aqui todos os dias produzindo vídeo, produzindo conteúdo para você. Todas as noites tem uma live, às 19 horas. Você é convidado a participar. 19 horas, volte aqui que vai ter uma live. Eu só vou pedir para você se inscrever no canal. Você dá um clique, é rapidinho, você ajuda demais o nosso trabalho. Você consegue fazer isso? Você dá um cliquezinho aí, se inscreve no canal, que ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdo para você, tá bom? Se você quiser, além de se inscrever, contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí você que decide, tá certo? Então olha só, a coisa tá feia no Rio de Janeiro, a coisa tá muito feia. Eu não sei se vocês lembram, mas isso já tem quase um ano. Tem quase um ano que eu tô falando, desde o meio do ano passado praticamente, que eu tô falando que a direita estava em pé de guerra. Quando eu falo direita, eu tô falando de Jair Bolsonaro, de Sérgio Moro, de Witzel e de Dória. E por quê? Como Bolsonaro é um presidente, vamos falar o português claro? Tosquinho, ele não é a pessoa mais inteligente que a gente já viu? Ele ter chegado à presidência da República fez todo mundo pensar, caramba, se esse cara pode, eu também posso. E tá todo mundo de olho em ser presidente da República agora. Nem que tenha que puxar o tapete dele, não importa. Se ele conseguiu, dá para conseguir. Então tem uma guerra na direita para ver quem que vai chegar em 2022 como candidato. Porque o pior cenário possível é o seguinte, todos chegarem lá com chance. Porque você imagina o Lula do lado de lá representando a esquerda, estou fazendo uma suposição, tá? Imagina uma esquerda com um candidato e a direita com 4. Os votos da direita ficariam divididos, fica mais fácil para a esquerda ganhar. Então todos eles sabem, para eles serem candidatos, eles precisam destruir um ao outro e chegarem sozinhos para concorrer com o candidato da esquerda, seja o Lula ou seja lá quem for. E aí nessa, Bolsonaro nunca confiou no Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro sempre gostou de investigar sem autorização, sem ter permissão para isso e guardar tudo embaixo do braço. E o Bolsonaro sabia, o Moro tinha investigação contra ele. Certeza que ele investigou o próprio Bolsonaro, todos os filhos, ele nunca confiou no Sérgio Moro. Ele convidou porque precisava da popularidade do Sérgio Moro, não porque ele confiasse. O Sérgio Moro, por outro lado, não confiava no Jair Bolsonaro porque é uma situação muito estranha, né? Você pensa que você está num governo e que você, que é ministro, é mais popular que o presidente. É uma situação instável, né? Porque você tem um presidente fraco e um ministro mais popular. Isso é muito raro de acontecer. Aconteceu no governo Itamar Franco, quando o ministro da Economia era o Fernando Henrique. Eu não lembro de outro exemplo que isso aconteceu. E o Moro sabia que o Bolsonaro trai os aliados. Então, quando ele trouxe o Sérgio Moro para ser ministro, carta branca, super ministério, mas aí o Sérgio Moro viu que a carta branca não era tão branca, né? Aqui a última palavra é minha, eu tenho poder de veto, ele não se esforçou para aprovar o pacote anticrime do Moro, ele deu risada quando aprovou a lei de abuso de autoridade. Então o Sérgio Moro já estava muito chateado. A história do COAF, o Sérgio Moro queria o COAF para ter o controle das informações financeiras. O COAF acabou indo para o Banco Central, Bolsonaro não ajudou ele a ficar com o COAF, então ele estava muito chateado, os dois já estavam brigando. Você tinha também o Dória é óbvio que se ele quiser ser candidato à presidência, ele tem que bater no Bolsonaro. Ele não pode deixar o Bolsonaro governar no Brasil inteiro e ele governar só em São Paulo e ele achar que ele vai derrubar o Bolsonaro. Ele precisa diminuir a popularidade do Bolsonaro. E o Witzel é a mesma coisa. O Witzel, por ser do Rio de Janeiro, ele tem um fator a mais. A família Bolsonaro tem o nicho deles lá no Rio de Janeiro. Então todas as ligações com milícias, a banda podre, todos esses crimes de rachadinha, de envolvimento, de caixa 2, tudo tá lá. E o Witzel é um ex-juiz. Ele conhece todos os juízes. Então ele estava indo firme atrás dos Bolsonaro. Ele queria derrubar a família, ele queria prender todos.
porque ele sabia que se ele destruísse o bolsonarismo, ele poderia ser o candidato da direita à presidência da República. E assim ele está. A Polícia Federal não está nesses inquéritos no Rio de Janeiro, quem está é a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. E o Witzel lá, manda investigar. Investiga o Carluxo, investiga o Flávio. E as investigações andando. O inquérito do Flávio Bolsonaro está pronto. O Flávio Bolsonaro vai ser indiciado por peculato, que é você pegar dinheiro público para você, organização criminosa, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Está pronto já o inquérito. Só não foi entregue porque a justiça não está recebendo por causa da pandemia, por causa da quarentena. Só por isso, mas está pronto. O do Carlos está quase pronto. A parte menor é a parte das fake news. Essa todo mundo até já sabe. Não é nem mistério. O problema maior é a Marielle. Né? Porque no dia do assassinato da Marielle, os assassinos, que foram o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, foram até o condomínio Vivendas da Barra. Pediram para ir para a casa 58 do seu Jair. O seu Jair mandou autorizar. De lá saíram para matar a Marielle. Mas tinha uma terceira pessoa no carro que não se disse até agora quem é. Você vai percebendo? O Carlos Bolsonaro estava lá porque ele recebeu um Uber. Né? Uma das gravações lá da portaria, ele clicou lá sem saber o que estava escrito. Estava lá assim, seu Carlos, seu Uber chegou. Ele disse que ele estava lá na Câmara de Vereadores, ele estava lá. Então, Carlos Bolsonaro, ninguém sabe, ninguém pode afirmar, mas ele pode ter envolvimento. E o Witzel mandando investigar, Por isso estava essa briga Bolsonaro e Moro pela Polícia Federal, porque eles queriam agir nessas investigações. Né? Quando foi dado busca e apreensão do Flávio Bolsonaro, que invadiram lá a loja da Copenhagen, quebraram o sigilo de 94 pessoas ali em torno do gabinete do Flávio Bolsonaro, o Ministério Público investiga, mas quem tem o poder de polícia é a Polícia Federal. O Sérgio Moro não fez nada para evitar. E nessa agora que o Sérgio Moro saiu, que ele trocou o diretor da Polícia Federal, trocou o superintendente do Rio, na sequência vem uma ação contra o Witzel. Essa briga não começou agora, essa briga vem longe. Só que agora a coisa está muito feia para o Witzel. Porque olha só, no meio da pandemia foi decretado o estado de calamidade pública. Isso serve para o quê? Tem regra para tudo, tem lei para tudo, tem uma lei de licitações que é bem complexa. Só que isso toma tempo, né, você fazer uma licitação. E se você está em calamidade, você não tem tempo. Então você não precisa seguir um monte de regras. Foram feitos muitos contratos sem licitação. Só para vocês terem uma ideia, para construir os hospitais de campanha, que seriam 7 no Rio de Janeiro, foi feito um contrato de 850 milhões de reais. Gente, é quase R$1 bilhão. Dos 7 hospitais, só foi entregue até agora um, o do Maracanã, e não completo. Não está com a capacidade máxima operando. Dos 7, só foi entregue um. Era para ter sido entregue no final de abril. Já estamos entrando em junho, ainda não foi entregue. Estão até falando que não vale a pena nem terminar. Porque a hora que ficar pronto, porque não é que está quase pronto não, quando ficar pronto, já vai ter passado o pico, não vai ter necessidade. O auge da epidemia já vai ter passado. Então, já estão falando até que nem tem necessidade mais de terminar esses 6. Mas não é só isso, esses 850 milhões que foram mal gastos, que só tem um mais ou menos funcionando. Respiradores. 1.000 respiradores o governo do Rio comprou. 1.000. Só 3 empresas participaram lá, ofereceram preços, ofereceram orçamentos, mas 2 eram de fachada. 2 eram do mesmo dono. Então assim, você tinha 3 empresas que na verdade tinham um dono só. Tudo combinado, sabe? O mesmo dono tinha 2 empresas de fachada para fazer de conta que não era só ele que estava participando. 1.000 respiradores, mas só entregou 52. De 1.000 ele só entregou 50 e não servem para Covid. Olha que absurdo. Ah, tem outro detalhe. Esses hospitais de campanha ainda tem um detalhe bem gritante, que é o seguinte. O edital foi feito no dia 27 de março. Foi publicado no dia 27 de março. Essa empresa que pegou esses 850 milhões para construir 7 hospitais fez a proposta no dia 26. Vou repetir, o edital foi publicado no dia 27, a empresa fez a proposta no dia 26, um dia antes. Como é que eu me ofereço para uma coisa que nem foi publicada? Eu não li, eu não sei o que se está pedindo. E essa empresa foi participar. Então você percebe que tem coisa estranha? Tem coisa muito estranha aí. E tem dinheiro que foi depositado na conta da esposa do Witzel. A situação é muito feia.
E o Rio de Janeiro tem um problema sério, porque assim, pega os últimos governadores aí, o Moreira Franco ficou pouco tempo preso, mas ficou. Você tem o Antony Garotinho que ficou preso, a Rosinha Garotinha também. Esses dois entram e saem, nem sei se hoje eles estão presos ou estão soltos, vivem entrando e saindo. O Sérgio Cabral, preso. O Pezão, preso. Pode ter mais um governador preso. Então agora já tem 2 pedidos de impeachment sendo apresentados lá na Justiça do Rio de Janeiro. Eles estão entrando com esses pedidos de impeachment, alegando a improbidade administrativa, todo esse desmando, porque há indícios do envolvimento direto do Witzel nessas irregularidades todas. Então você imagina que a gente está vendo essa guerra acontecer, a direita se matando, no meio de uma epidemia onde as pessoas estão morrendo. O Rio de Janeiro, que é um estado tão importante, que era para ter 7 hospitais de campanha funcionando, tem um meia boca, nem completo, tá? 1 de 7, e os outros 6, sabe Deus quando vão ficar prontos e se vão ficar prontos, quase R$1 bilhão gastos, 850 milhões, e suspeita de superfaturamento, de contrato irregular. A empresa se candidatou antes do edital ser publicado, tudo assim. Então é uma situação muito feia, a gente fica triste de ver que ninguém liga realmente para a questão da população, e é por isso que eu falo. Ninguém conhecia esse tal de Wilson Witzel, ele era um azarão. Ele foi eleito na onda bolsonarista. Como o João Dória, ele foi eleito muito na onda bolsonarista. E como o Sérgio Moro, que tem a popularidade dele por causa da Lava Jato, mas também muito por causa dessa onda bolsonarista. Então as pessoas que votaram com o fígado, que votaram com raiva, que votaram para destruir e não porque o candidato estava propondo construir alguma coisa, agora é essa população que está pagando o preço. Né? Porque o Rio de Janeiro poderia estar numa situação melhor, mas votou num candidato por causa dessa onda bolsonarista, que eu vou falar uma coisa, eu não posso nem me atrever, eu sou do estado de São Paulo, eu não posso nem me atrever a falar que o carioca não sabe votar, porque aqui em São Paulo elege-se Alexandre Frota, Carla Zambelli, Joyce Hasselmann, quinta categoria, né? Aquele Kim Kataguiri, esse povo todo que elege também. E já elegeu Clodovil, e já elegeu Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Então onde é que nós vamos parar? Né? Tratando o voto desse jeito, jogando o voto pela janela, elegendo esse tipo de gente que não está nem aí. No meio de uma pandemia, então, gente, era para ter 7 hospitais funcionando. Tem um mais ou menos. Você percebe a gravidade da situação? Então eu deixo aqui minha solidariedade à população do Rio de Janeiro. Eu espero que vocês consigam limpar o máximo que vocês puderem disso daí. Não abaixem a cabeça, vão para a luta mesmo, exijam os seus direitos, porque vocês não merecem passar por isso, tá bom? Mas que fique o alerta para o Brasil todo votar em candidatos com propostas construtivas e não só destrutivas. Eu quero acabar com não sei o quê, quero acabar com não sei o quê, quero acabar com... Tá, e vai construir o quê? Vai gerar emprego, e a saúde, e a educação, e a casa própria, e o saneamento básico? Precisamos ter mais critério na hora de votar, certo? O governador do Rio está à beira de um impeachment. Quem estava esperando o impeachment do Bolsonaro pode vir antes o impeachment do Witzel, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É só uma coincidência os prazos serem próximos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São 2 coisas diferentes. Mas a gente pode ver uma coisa que a gente nem estava contando tanto. O impeachment do governador do Rio, e rápido, porque parece que as evidências são bem fortes de envolvimento dele, da esposa e de um bando de gente aí. Tá certo? Eu vou deixar agora no final o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecê-los. Tá certo? Um grande abraço para vocês e eu já fui! Valeu, meu povo!